Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês conhecem alguém que é mais ou menos assim? A pessoa está doente, está passando mal, e aí você vê isso e fala assim: vamos para o médico? A pessoa fala: não, estou bem. Conhece alguém assim? Eu vou confessar que eu sou essa pessoa também. Às vezes isso pode passar do limite e trazer problemas ainda mais sérios para a gente, tanto pelo tempo quanto pela complexidade do problema. Você sabe que precisa de ajuda, mas nem sempre está disposto a ir até onde existe socorro. Nem sempre está disposto a ir onde realmente existe ajuda. Quando a gente olha para a vida espiritual, a saúde espiritual, isso também acontece. Há pecados que a gente consegue ver. Pecados que são visíveis, que são públicos, que nós vemos e os outros também vêem. Existem pecados que são ocultos, digamos assim. As pessoas não sabem das mentiras que contamos. Nem todo mundo sabe de quem eu realmente sou, o que eu realmente faço. Existem pecados que as consequências elas não são visíveis e públicas a todo mundo. Pecados escondidos, discretos, sutis. Aqui na leitura do Evangelho, Mateus 9, a gente vê esses dois tipos de pecadores presentes nesse texto tão pequeno, Mateus 9, 9 a 13, que nós fizemos a leitura. Por um lado, junto de Jesus, junto de Mateus, a gente tem algumas pessoas que são descritas como pessoas de má fama. Pessoas que cometiam pecados, que eram públicos aos olhos da sociedade. E diante de um pecado público, você sempre vai ter junto dele o julgamento. Do outro lado, os mestres da lei, os fariseus, que estão vendo Jesus junto dessas pessoas e questionando aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês está fazendo isso? Por que ele está andando com esse tipo de gente que faz coisas erradas e todo mundo sabe que faz coisas erradas? Onde é que está o erro dessa observação dos fariseus? Aquelas pessoas são as pessoas que pecam. Nós não. A palavra nos ensina que todos pecaram. A palavra nos ensina, o próprio Deus revela para a gente que todo mundo comete pecados. Não há nenhum justo sequer na humanidade. Que direito nós temos de julgar os pecados públicos de alguém? Que direito nós temos de nos colocarmos como juízes e senhores diante do erro de outra pessoa? Acho que é difícil olhar para esse texto e não lembrar das palavras de Jesus. Por que você está apontando e querendo tirar o cisco do olho do seu irmão, quando você tem uma estaca inteira dentro dos seus olhos? Significa que tudo bem estar em pecado, tudo bem cometer pecados públicos e continuar vivendo essa vida? É claro que não. Nós, como cristãos e como família de fé, quando a gente vê um pecado de alguém que a gente ama, a gente vai advertir na palavra do Senhor. E advertir um pecado, é claro que é diferente de se colocar como Senhor e aquele que julga. Num pecado público, a gente rapidamente consegue ver, e a palavra geralmente é extremamente clara quanto a esses pecados que a gente facilmente identifica. Mas vamos ser completamente sinceros com nós mesmos? Todo mundo tem o seu pecadinho de estimação. Parece um jeito bem horrível de falar de pecado, né? Pecado é uma coisa ruim, geralmente algo que é de estimação, a gente tem grande estima, a gente gosta daquilo. Mas infelizmente é a realidade. Ninguém aqui pode dizer que é completamente santo nas suas atitudes.
nem todos os nossos pecados são vistos pelos que estão ao nosso redor. Quantos erros a gente carrega na nossa vida? Às vezes a gente até consegue identificar que está errado, mas vem lá no fundo o velho homem dizendo assim: mas ninguém está sabendo. Mas não está fazendo tão mal assim. Pecados de estimação, como que a gente trata? Geralmente quando o erro é nosso, é muito mais difícil de conectar a vida com a lei de Deus. Quando o erro do outro, é muito fácil. Olha, o que você está fazendo, aqui, Deus diz para você não fazer. Quando é comigo, a história acaba sendo outra. Mas Jesus, ele vem ao mundo e Deus revela a sua palavra, não é para quem acha que já está tudo perfeito e tudo bem na sua vida. Jesus, ele vem justamente para trazer salvação aos que estão doentes. E o pecado é essa doença que está em nós. Jesus diz: eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Às vezes a gente se engana sobre quem a gente é. Geralmente a gente não costuma falar sobre as coisas ruins que a gente faz com as pessoas que estão ao nosso redor. A gente só conta o lado bom da nossa vida e às vezes a gente mesmo acaba se enganando sobre quem nós somos. A gente vê os erros ao nosso redor, julga com muita rigidez e acha que a nossa vida está tudo certo. Nenhum erro, nenhum pecado, nenhuma doença. E aí está o grande problema. O pecado já é um grande problema na nossa vida. O pecado que não é confessado e que não é arrependido, ele continua junto de nós. E geralmente são esses pecadinhos de estimação que a gente gosta, tanto de ficar junto deles e continuar vivendo eles, são eles que mais nos afastam de Deus. Porque quando eu ofendo alguém e eu sou repreendido por talvez até outra pessoa em relação a isso, eu vejo que eu fiz um mal, eu me arrependo do mal que eu fiz. Mas quando eu conscientemente continuo repetindo o mesmo pecado, eu também me afasto de uma vida de arrependimento. E aí, a gente tem um grande perigo diante de nós. Deus, ele vem e revela toda a verdade, ele mostra quem nós somos, mostra como nós nascemos, já fomos concebidos em pecado e que precisamos e somos completamente dependentes da ação de Deus na nossa vida. Diante disso, todo o pecado que cometemos precisa ser confessado a Deus e arrependido diante de Deus, diante do próximo a quem nós fizemos mal. Quando a gente pensa em pecado, e até olhando para dentro da liturgia, da estrutura do nosso culto, a gente sempre vai começar com a confissão dos pecados, porque a gente sabe que durante a semana errou várias vezes, muito mais do que a gente consegue lembrar, se a gente for bem honesto com a gente mesmo e com Deus. E a gente pode pensar assim, então, quais pecados eu tenho que confessar? Obviamente que são todos. De forma clara aqueles que eu me lembro, e mesmo aqueles que eu não me lembro, Deus, que sabe de todas as coisas, Ele conhece. E também a estes pecados, Deus vem e traz o perdão a quem está arrependido. Nós lemos em Romanos, Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Por conta do nosso pecado, a gente não tem nada para ganhar de Deus, a gente não tem nada para alcançar de Deus, mas por conta daquilo que Jesus fez, a gente é aceito dentro da família, é aceito dentro do céu, de uma vida eterna com Deus no céu, por aquilo que Jesus fez. Ele foi entregue para morrer pelos nossos pecados, foi entregue para morrer pelos seus pecados. Cristo, ele não chama os pecadores depois que eles já estão resolvidos consigo mesmo. Não. Deus, ele chama enquanto ainda estão em pecado, para perdoar, para transformar, e como nós vemos na leitura do Evangelho, também para fazer discípulos. A vida que Mateus levava para os fariseus e para todo o povo de Israel
era uma vida completamente deturpada. Ele também era do grupo das pessoas de má fama. Isso porque os cobradores de impostos na época eram considerados traidores do próprio povo, porque eles cobravam do povo de Israel e entregavam os impostos a Roma. Considerados grandes pecadores e pecadores públicos, de má fama, desprezados. E no texto que vemos, Jesus está rodeado deles. E aí, talvez, um dos principais erros, quando o próprio mundo fala a respeito de Jesus, e é claro que o mundo vai mostrar um Jesus que não é o Jesus de verdade que se revela na Escritura, mas só um pedaço daquilo que quer se falar de Jesus, que, então tudo bem estar nesses pecados ou ser uma pessoa de má fama, porque no fim das contas, Deus perdoa mesmo. Mas não é isso que acontece. Jesus está ali diante daquelas pessoas que são doentes por conta do pecado, para transformar a vida delas, para trazer a palavra da verdade, e Ele é a verdade, e Ele ensina com autoridade, para que aquelas pessoas não vivam mais dessa forma. Mateus, mesmo vivendo, digamos assim, uma boa vida num sentido financeiro, mesmo que rejeitado pelo seu povo, mas uma boa vida financeiramente falando, quando é chamado por Jesus, o texto diz, Mateus se levantou e foi com ele. E a história vai nos mostrar que Mateus também teve a sua vida transformada, sendo discípulo, sendo apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não continuou no lugar em que ele estava. Ele não continuou fazendo o que ele estava fazendo. Foi transformado pelo Messias que estava diante dele. E esse chamado, venha comigo, ou segue-me, ele também é estendido para nós hoje. Esse chamado também é para cada um de nós. Diante disso, o que fazemos? O que Deus quer de você? O que Deus quer de cada um de nós? Qual é essa vida que é correta e é agradável a Deus? Aquilo que Deus quer de nós é amor. Aquilo que Deus quer de nós não são os holocaustos, os sacrifícios, como o povo de Israel de fato fazia, mas é realmente o coração. O coração entregue ao Pai. E esse coração, ele é aceito, mesmo imundo pelo pecado, porque ele é lavado no sangue do Cordeiro, porque ele é lavado nos méritos e nas obras de Jesus. E esse coração, esse amor é recebido, é verdadeiramente recebido pelo Pai. De fato, não há nada que a gente possa fazer para agradar a Deus, mas tendo uma vida transformada e regenerada pela água e pelo Espírito de Deus, aquilo que nós fazemos para Ele e é recebida por Ele. A pior doença espiritual não é um pecado visível simplesmente, mas é um pecado que não é confessado, um pecado que não é arrependido, aquilo que a palavra vai chamar de um pecador impenitente, aquele que não se arrepende, aquele que não confessa a Deus. Não adianta fingir saúde, não adianta fingir que está tudo bem, que vai passar talvez, ou algo nesse sentido. A doença do pecado que nós temos precisa ser levada diante do médico dos médicos. Jesus, ele vem para perdoar, ele vem para transformar, ele vem para apagar o seu pecado e te trazer perdão, vida e salvação, e vida em abundância. Não é apenas os poucos anos que temos aqui neste mundo, mas é uma vida que é eterna, uma vida que é para sempre, e uma vida em um lugar que é completamente perfeito, sem choro, sem dor, sem tristeza. O que Deus quer de cada um de nós é essa vida em amor a Ele, em amor ao próximo. O amor é o resumo de toda a lei. O amor é aquilo que Deus
é. É nesse amor que Ele nos perdoa. É nesse amor que Ele tem misericórdia para com cada um de nós. E é esse amor que nós conhecemos, que Ele nos chama para colocar em prática com todos aqueles que estão ao nosso redor. A tentação sempre é muito grande. A gente fazer aquilo que parece ser o melhor para nós mesmos. Mas nesse espírito de amor, nesse espírito de misericórdia que nós conhecemos do nosso Deus, entender que amar de verdade não é amar quem merece. Amar de verdade não é amar quem me faz ou quem me quer bem, mas é realmente amar a todos, quem não merece, quem não se arrepende diante de nós, a gente ama assim mesmo, a gente perdoa assim mesmo. Quem nos faz mal, quem é nosso inimigo, a gente ama assim mesmo, sem merecer, sem esperar nada em troca, apenas amor, porque Deus é amor. E o conhecimento dessa verdade e o colocar em prática essa verdade é algo que não vai vir do fundo do nosso coração, porque lá no fundo nós somos bonzinhos. Não. O conhecer e o colocar em prática só pode vir à nossa vida como graça de Deus, vindo da parte de Deus, e essa verdade Ele revela na Sagrada Escritura, a Bíblia, que é a palavra de Deus. É o que o salmista bem disse: ó Deus, Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os Teus mandamentos. Diante da perseguição, diante da angústia, diante do sofrimento, reconhecer que Deus sabe o que é o melhor para a gente, reconhecer que o mandamento de Deus é o que realmente é bom. Por mais dificuldade que a gente vai encontrar em buscar viver uma vida que é realmente correta e agradável diante de Deus, ainda assim é o melhor que nós podemos fazer, é o melhor que nós podemos viver nas nossas vidas. Ensina-me os Teus mandamentos, Senhor. A Tua lei vale muito mais para mim do que toda a riqueza do mundo. O conhecimento que Deus traz até nós, a verdade que Deus traz até as nossas vidas, isso vale muito mais do que qualquer outra coisa, porque é nessa verdade que Ele revela o amor, é nessa verdade que Ele nos entrega o perdão, é nessa verdade que a graça de Deus, ela não só se faz conhecida, mas ela habita os nossos corações. Essa é a verdade que transforma. Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes de Jesus. Nós somos esses doentes. E nesse mundo, nós vamos continuar a ser esses doentes. E é por isso que nós tanto precisamos do nosso Deus. É por isso que nós tanto precisamos de um momento como esse, de estar em comunhão com a família na fé, de estar diante do altar do Senhor para receber dele perdão e graça, para receber dele o fortalecimento da fé. Alguns entendem de maneira equivocada aquilo que a gente recebe e vai receber daqui a pouco na Santa Ceia do Senhor. Alguns pensam que eu só posso ir à Santa Ceia quando eu estou completamente resolvido de todos os meus problemas. Mas não é exatamente assim. A Santa Ceia é para quem é doente. A Santa Ceia é para quem comete erros e pecados. Para quem está arrependido, para quem está lutando para se arrepender, porque nem sempre é tão simples assim. Um estalo de dedos, eu estou arrependido. A Santa Ceia é para doente. A Santa Ceia é para mim e é para vocês. É claro que a gente chega diante da ceia com esse entendimento, com essa verdade no nosso coração, sabendo o que é e sabendo o que entrega, mas não olhando como uma recompensa para quem está completamente são e resolvido. É para trazer perdão para quem peca. É para trazer fortalecimento da fé para quem está fraco. É para trazer a salvação a quem precisa. E estes somos todos nós. Diante da ceia do Senhor,
não alguém que tem uma vida 100% irrepreensível. Porque se assim fosse, Jesus não teria deixado a Santa Ceia para a gente, porque a gente não é assim. A ceia é para os doentes. Aqui, o médico dos médicos se faz presente no pão e no vinho, com o seu corpo e com o seu sangue, para perdoar, para fortalecer a fé, para trazer a salvação. E é essa presença de Jesus, presença real, é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida e na nossa comunhão como igreja. É o amor de Deus o Pai, que sustenta e sustentou nos nossos 45 anos de história, sustenta hoje e vai continuar sustentando até o dia em que Jesus voltar. Independente se nós vamos estar aqui, nesta igreja, nessa cidade, ou neste mundo, talvez Deus já tenha nos recolhido, ou não. É Deus quem continua a sustentar. Porque se dependesse de nós, não tinha como. Mas Deus, em seu amor, Ele cuida e Ele ama, porque Deus é amor. Que essa verdade, que essa palavra, que esse chamado, que é também para cada um de vocês, de seguir a Jesus, ele seja realmente colocado em prática. Não só no conhecimento, mas também colocando em prática no amor e na misericórdia para com todos aqueles que nos cercam. Quer mereçam, quer não mereçam. Porque foi dessa forma, sem merecer, que Deus chegou até você. Foi dessa forma, sem merecer, que Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Que Deus nos preserve nessa fé e nessa verdade, hoje e sempre. Amém.